Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa aula 9 sobre sistema nervoso. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Prontinho. Vamos estudar sobre o sistema nervoso, então, gente. Qual é a função, então, do sistema nervoso? Ele funciona como uma grande rede de comunicação. A gente pode, inclusive, comparar a uma rede telefônica, né? Em que as mensagens, elas têm sinais, têm forma, né, de sinais químicos e elétricos num movimento incessante pelo corpo, né? Então, uma rede telefônica, ela tem os fios que conduzem, né, essa mensagem, e assim como uma rede telefônica, o nosso corpo também, né, tem uma parte do sistema nervoso que conduz as mensagens que a gente recebe do ambiente, o cérebro interpreta e essa mensagem, essa resposta vem, né, sendo conduzida por essas ramificações, pelos nervos, né, que fazem parte do nosso sistema nervoso. Então vamos lá, o que são células nervosas? São chamadas de neurônios, então as células nervosas são chamadas de neurônios e elas são formadas por três partes principais. O corpo celular, que é a parte do neurônio onde fica o núcleo, né, que vocês podem observar aqui na imagem, nessa parte maior em azul, e no centro ali, né, a gente observa que tem um núcleo em marronzinho. Dendritos são as ramificações do corpo celular e o axônio é um prolongamento do neurônio, né? E as ligações entre um neurônio e o outro chamam-se sinapses, é o encontro, né, de um neurônio com o outro. Em volta do neurônio existe uma membrana gordurosa, que é chamada de bainha de mielina. E ela aumenta, então, a velocidade do impulso nervoso entre um neurônio e o outro. E a região de contato, então, que liga um neurônio no outro, é chamada de sinapse. Quanto à função, os neurônios podem ser de três tipos, gente: sensoriais, motores e de associação. Os sensoriais são aqueles que transmitem as informações do ambiente, são captados, então, pelos órgãos de sentido. E eles conduzem até a medula espinhal ou até o encéfalo, para que essa mensagem seja interpretada, né? Neurônios motores, eles transmitem informações do encéfalo ou da medula espinhal até os músculos, para que a resposta aconteça. Por exemplo, se a gente toca a mão em algum objeto quente, né, o nosso tato, a parte sensorial vai sentir que está quente, essa mensagem elevada é captada, né, pelos sentidos e pelos neurônios sensoriais e é encaminhada até a medula espinhal ou encéfalo e lá essa mensagem é interpretada. Então, o que acontece? Essa mensagem volta, né, essa informação, e ela chega até os músculos, e aí a gente acaba o quê? Retirando a mão rapidamente para que a gente acabe não se queimando mais ainda, né? E os neurônios de associação são os que ligam, então, esses dois tipos de neurônios entre si. O sistema nervoso, ele pode ser dividido, então, em duas partes. Então, como eu falei, ele pode ser comparado a uma grande rede telefônica. Numa rede telefônica existe a central, que vai receber essas chamadas, e também tem que vai realizar, né, as ligações, e tem os fios que vão conduzir, então, as mensagens e as respostas. E é assim que o nosso sistema nervoso também é dividido. A parte central, que vai receber essas informações do ambiente, e o sistema periférico, que vai conduzir, né, vai fazer esse transporte das mensagens que estão ocorrendo ali. Então, aqui a gente tem um mapa conceitual para olhar para tudo isso, ó. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinhal. E o sistema nervoso periférico, ele tem duas partes, o autônomo e o somático, tá? Nós vamos ver cada um deles detalhadamente mais adiante. Então, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e medula, é a central do nosso exemplo lá da rede telefônica. E o sistema nervoso periférico é o conjunto de nervos, os fios, no caso do nosso exemplo lá da rede telefônica. Então, aqui nós temos nesse desenho o sistema nervoso central, né, que é a parte do encéfalo e da medula,
E o sistema nervoso periférico, que são todas essas ramificações, então, que conduzem as mensagens pelo corpo, ok? Então, aqui nós temos mais um mapa conceitual também, demonstrando, né, essa divisão. Sistema nervoso central, dividido em encéfalo e medula espinhal. Sistema nervoso periférico, tem o somático, que são os nervos, né, cranianos e os gânglios, e os nervos raquidianos. E o sistema autônomo, aí ele é dividido em duas partes, o simpático e o parasimpático. Então, vamos ao primeiro tipo, que é o que a gente vai estudar na aula de hoje, que é o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo e medula, tá? O encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo, a ponte e o bulbo, que a gente chama de tronco encefálico, tá? E a medula é a continuação aqui, né, do encéfalo. Então, vamos à primeira parte. O encéfalo fica situado no crânio e ele é formado pelo cérebro, cerebelo, ponte e bulbo, tá? Então, como eu falei aqui, já havia falado anteriormente. E o encéfalo, então, aqui está mostrando as várias áreas, né, de atuação, a função de cada parte do encéfalo, tá? Então, nós temos aqui, ó, nesse desenho fica melhor de ver, ó, essa parte toda em colorido aqui são as partes do cérebro, tá? E vocês viram que cada parte tem uma função. A parte do tato, a parte motora, dos pensamentos e emoções, a parte da fala, da interpretação, da visão, da audição, né? Aí abaixo aqui nós temos o cerebelo, que é responsável pelo equilíbrio, que é essa partezinha que está em marronzinho claro. Depois nós temos a ponte e aqui nós temos o bulbo, que são responsáveis pela respiração e pelos batimentos cardíacos. Então vamos ao primeira parte então do encéfalo, que é o cérebro. É a maior parte do encéfalo, né? E ele é dividido em lado direito, lado esquerdo. A função do cérebro, ele é responsável pelos sentidos, pela linguagem, escrita, fala, raciocínio, aprendizagem, memória, consciência e o controle voluntário dos músculos, né? Voluntário que depende da nossa vontade. E aqui nós temos, então, os dois lados, né, do cérebro, o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo, ele é um lado mais racional, tá? É o lado da linguagem, do raciocínio, do pensamento, da lógica. E o lado direito é um lado mais emocional, mais criativo, da imaginação, da intuição, música, ritmo, visualização, tá? Segunda parte, então, que é o cerebelo, tá? O cerebelo tem a função de controlar a postura e o equilíbrio do corpo, coordenar os movimentos, e ele também funciona como uma espécie de piloto automático, que nos permite executar movimentos que são automáticos, como, por exemplo, andar, tá? Terceira parte, então, do encéfalo é a ponte. A função da ponte serve de passagem para impulsos nervosos que vão chegar até o cérebro, e aqui na ponte é o centro das emoções, como, por exemplo, o riso e as lágrimas. E a quarta parte do encéfalo, que é o bulbo. Qual é a função do bulbo? Controlar a respiração, o ritmo dos batimentos cardíacos e certos atos reflexos, como a deglutição, né, que é o ato de engolir, o vômito, a tosse e piscar os olhos, tá? Então, aqui nós temos mais um desenho mostrando, ó, toda a parte do cérebro, o cerebelo, a ponte e o bulbo, tá? São as quatro partes do encéfalo, que é uma das partes do nosso sistema nervoso central, tá? Então, aqui também a gente tem um resuminho mostrando todas isso que eu já falei, né? A função do cérebro, a função do cerebelo e da ponte, medula e bulbo, tá? Então, o cérebro é mais a parte do pensamento, da linguagem, julgamento. O cerebelo é o movimento, o equilíbrio, a postura. E a ponte e o bulbo, a parte da respiração, os batimentos cardíacos, tá? E o centro das emoções. E então, nós chegamos na segunda parte do sistema nervoso central, que é a medula espinhal. Ela é um cordão nervoso que tem aproximadamente 40 centímetros e fica localizado no interior do canal
da coluna vertebral. Então, aqui, ó, toda essa parte aqui é a medula espinhal, e ela que conduz, então, essas mensagens, né, esses impulsos elétricos lá, as respostas, né, que acontecem aqui no sistema nervoso central, o centro condutor, né, dessas mensagens. Funciona como centro nervoso de atos involuntários, que são atos que não dependem da nossa vontade, e atua como um veículo condutor dos impulsos nervosos, tá? A medula, ela possui 31 pares de nervos que se ramificam, formando uma grande rede de nervos. E qual é a função dessa grande rede de nervos? A medula recebe as mensagens de vários pontos e enviam até o cérebro. Então, né, por exemplo, como eu falei aquele exemplo da mão quente, né, se a gente toca em algo quente ali pelos nervos sensitivos, a medula recebe essa mensagem, carrega até o cérebro, né, até a parte do sistema nervoso central. Lá no sistema nervoso central, essa mensagem é interpretada, chega, volta pela medula, por isso que ela é o condutor, ela recebe, e aí ela transmite essa mensagem para as partes do corpo. E aí chega onde? Nos nervos motores, né, que vão fazer com que o músculo movimente o braço e a gente acaba retirando a mão para não se queimar, tá? Então, essa é a primeira parte do sistema nervoso, que é o sistema nervoso central. Na próxima aula, nós vamos estudar a segunda parte, que é o sistema nervoso periférico. Tá bem, gente? Um abraço para vocês e até a próxima aula.